Estamos aqui em mais um encontro do Meia Hora da Seguridade. Saúde, Previdência e Assistência Social é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. Toda terça, 19h30, com reprise às quintas, 21h30. Hoje nós vamos aqui tratar de um tema que é a saúde do trabalhador, mas em especial de um evento que ocorreu em Sorocaba, São Paulo, ali no mês de outubro, que é a 9ª Semana Sindical de Saúde e Prevenção de Acidentes de Trabalho, a 9ª SESISPAT, lá de Sorocaba. Nós tivemos a oportunidade de comparecer a esse evento e participar, assistir, inclusive também fazer uma palestra e, portanto, nós vamos passar hoje aqui alguns depoimentos, alguns dados que nós conseguimos nesse evento, por conta de que o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, ele vem criando esta tradição. Já é a 9ª edição da SESISPAT, portanto, já se foram aí 9 anos que eles estão todo ano fazendo os eventos, não é? E esse ano, inclusive, eles quiseram avançar um pouquinho mais. Cada ano eles vão colocando um tijolinho nessa estrada que é a defesa da saúde dos trabalhadores. E esse ano, então, eles quiseram colocar um tijolinho a mais, discutindo as questões jurídicas, inclusive, as responsabilidades sobre acidentes de trabalho e doenças do trabalho e doenças ocupacionais também. Ora, os acidentes de trabalho não são um infortúnio, uma coisa não prevista que ocorre e surge do nada, que a gente não tem o que fazer. Ao contrário, os acidentes de trabalho são previstos, tem a engenharia de segurança no trabalho, a engenharia de forma geral já dá solução e resposta para eliminar os riscos e, portanto, minimizar ou até zerar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e do trabalho. Entretanto, é fundamental se investir nisso, não é? E o Sindicato dos Metalúrgicos, ele quer evidenciar esse problema cada vez mais para que os patrões, os empresários passem a investir na eliminação dos riscos e assim, então, construir ambientes mais saudáveis onde as pessoas possam se aposentar por tempo de contribuição, depois de 25, 30 ou 35 anos de trabalho, e não por doenças do trabalho, não por invalidez. E aí, então, nós vamos ver um pouquinho disso. Como é que o Sindicato dos Metalúrgicos construiu isso? Vamos começar, então, primeiro do geral, de uma forma mais ampla. Vocês vão ver um vídeo agora da Maria Lúcia, ela que é da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, dizendo sobre a importância da saúde dos trabalhadores na questão dentro da luta da CUT. Veja o que a Lúcia fala, aí para você. Bom, a CUT tem um papel importante, né, na organização dos trabalhadores do local de trabalho, né, por melhores condições de vida, saúde, né? Então é importante esse debate para os trabalhadores, né, com relação a acidente no local de trabalho, com relação à prevenção de acidente no local de trabalho. Então essa é uma luta histórica da CUT por melhores condições de salário e também de saúde dos trabalhadores. Vocês viram então a Maria Lúcia falando sobre a Central Única dos Trabalhadores. Para a gente construir uma política que seja efetiva e que realmente defenda os interesses dos trabalhadores, ela não surge lá de um programa técnico pura e simplesmente. Ela surge de uma construção muito mais ampliada, seja por uma central de trabalhadores que articula isso na sociedade de uma forma geral, seja, por exemplo, por mandatos de parlamentares, de políticos, né? De bons políticos que usam o seu mandato para a defesa da vida e da saúde dos trabalhadores. Então, nós também tivemos aí um depoimento do Isídio, o Isídio de Brito, ele que atualmente é vereador no município de Sorocaba e coloca o seu mandato a favor da luta dos trabalhadores e da população em geral. Vejam só o depoimento do Isídio sobre o que é um mandato democrático popular.
para mim sempre é uma satisfação, primeiro assim, ser vereador já pela segunda vez, ser reeleito, e vejo que o que eu aprendi no sindicato, estou aplicando no mandato de vereador, que é a participação popular. Eu tenho um conselho político que se reúne periodicamente, eu tenho muitas reuniões em bairros, muitas reuniões com temas específicos como saúde, educação, tudo com o pessoal organizado e que nos ajuda a dar subsídio para que nós possamos ter um mandato que ele dê resultado para o povo, que ele dê a participação para o povo. Então, eu tenho muita satisfação disso, porque é bastante assim, trabalhoso, né? A gente sabe disso, mas tem resultados bastante importantes do ponto de vista político e participativo. E das ideias não é só o resultado, é que as pessoas continuem participando, continuem acreditando na boa política para que nós possamos ter os direitos, né, que todo cidadão tem, os direitos de políticas públicas, a atingir principalmente aqueles que mais necessitam. O Isídio pôde falar, então, o que é colocar, ele é vereador eleito, né, em Sorocaba, São Paulo, o que é colocar um mandato à disposição da população e dos trabalhadores. Mas o Isídio também já foi presidente desse sindicato dos metalúrgicos de Sorocaba. E aí nós pedimos para o Isídio também dar um depoimento a respeito da importância que o próprio sindicato dá à saúde dos trabalhadores. Porque não adianta a gente também ter aí políticos interessados, centrais interessadas como a CUT, mas se a gente não tiver a própria diretoria do sindicato interessada, vai ser difícil desenvolver uma política mais ampliada a favor da saúde e da vida dos trabalhadores. E vejam só que interessante o depoimento que o Isídio dá da sua experiência enquanto presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que ele foi por vários anos. Veja só. Bom, o Sindicato Metalúrgico ele sempre se preocupou com a saúde dos trabalhadores. É um sindicato que tem como característica a luta pela sua categoria, luta pela cidadania, mas as condições de trabalho sempre foi prioridade nesse sindicato, desde a sua filiação à CUT. Então eu vejo assim, a nona CESISPAT um evento importante, de continuidade, e todos esses eventos que nós fazemos todos os anos, dessa semana importante de prevenção de acidentes, eles saem com propostas. Eu vejo agora que nós estamos num momento de reflexão e que nós precisamos ser mais ousados na punição de quem, de fato, lesa os trabalhadores. Seja por pressão, seja por assédio moral, seja por deixar sequela. Nós precisamos criminalizar empresários e, às vezes, até deliberar o planejamento estratégico dos empresários de que o trabalhador é mais um número. A gente sabe que sempre foi assim, mas nós precisamos manter essa história de luta e compromisso com a saúde do trabalhador, do sindicato metalúrgico, mas eu vejo que essa nona CESISPAT está apontando para que nós possamos criminalizar, inclusive, esses maus empresários. Então, com bastante satisfação que nós estamos participando da nona CESISPAT, vamos ter outras, e a categoria metalúrgica, de novo, está de parabéns. Inclusive, é bom ressaltar que quando o Isídio era presidente do sindicato, eu tive a oportunidade de trabalhar ali com eles como médico, e eu me lembro que nós fizemos várias pesquisas em várias fábricas da base do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba. Só para dar alguns exemplos, a INA, por exemplo, né? Ou a ZF, que é um grande grupo metalúrgico também, tanto a INA como a ZF, fábricas de origem alemã, capital alemã, cuja matriz fica na Alemanha, e que aqui no Brasil, nessas instalações que nós pesquisamos, apresentavam sim problemas, segundo os trabalhadores relataram, problemas inclusive que levavam a doenças que nós entendemos que são vinculadas ao trabalho. Por exemplo, muita gente reclamando de problemas de coluna, dor lombar ou mesmo dor cervical, né, na altura do pescoço. E quando a gente foi estudar um pouquinho melhor, conversar com esses trabalhadores,
por que isto ocorria, aí a gente viu inclusive que, apesar da gente estar já no século XXI, tem muito trabalhador ainda erguendo peso, movimentando carga pesada, infelizmente. Ou seja, não é só a repetitividade, a produção acelerada que está pegando os trabalhadores lá na ponta. Infelizmente, nós temos ainda uma série de situações de trabalho pesado, da mesma maneira que se tinha 40, 50 anos atrás, e isso, sem dúvida nenhuma, vai prejudicar a coluna dos trabalhadores, nesse caso específico que eu estou citando, né? Então, frente a essa realidade que foi pesquisada e detectada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, lá atrás, né, a questão aí de uns 10 anos, o sindicato discutiu criar a CESISPAT, fazer então a sua primeira semana sindical de saúde e prevenção a acidentes de trabalho. E nós conseguimos resgatar então o depoimento do Nelson Gonçalves, o Nelson que era dirigente da saúde naquela época e que hoje ele trabalha ainda junto ao tema da saúde, agora é aposentado, mas ele dá um apoio fundamental nessa área da saúde. E o Nelson trouxe para nós um pouquinho sobre como é que foi a criação, essa ideia da CESISPAT. Dá uma olhada aí no que o Nelson fala. Nelson, é contigo agora. O movimento sindical há muito tempo vem trabalhando na questão da saúde do trabalhador. E há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, nós tivemos a ideia de fazer uma semana de campanha em que o sindicato e toda a diretoria trabalha a questão da saúde do trabalhador. É uma semana com palestras, com atividades e em que a diretoria participa e juntamente nessas atividades trazer o trabalhador para que as informações cheguem no chão de fábrica. Essa atividade vem se repetindo, nós estamos na 9ª CESISPAT. É um desafio que a questão de saúde, para você conversar com o trabalhador, ela é muito mais difícil do que quando você conversa sobre um assunto econômico. É um desafio que a gente vem conseguindo ter progresso e a gente vem melhorando a discussão e é uma luta a gente continuar a ter essa atividade. Mas é um desafio que estamos conversando com a diretoria para que nunca pare de ter esse evento, porque com certeza é só dessa forma que a gente vai conseguir melhorar a prevenção e a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, olhem só o que é a construção de uma política de ações que defendam a saúde do trabalhador. Nós estamos mostrando aqui nesse vídeo que isso não é uma coisa que surge do nada, né? Vem desde a construção de uma central tomar essa opção política, fazer a opção em defesa da saúde e da vida dos trabalhadores, articular isso com mandatos de parlamentares que são a favor dos trabalhadores, são mandatos chamados democráticos populares, que estão a serviço da saúde e da vida das pessoas, da sociedade, passando por uma opção política clara do sindicato também, de dizer, nós queremos defender a saúde dos trabalhadores e com isso, inclusive, não só levando bandeiras de luta em defesa, fazendo discussões, às vezes até acirradas com algumas fábricas defendendo, mas inclusive investindo também o dinheiro que os sindicatos têm, que são de trabalhadores, né? Investindo na área de saúde do trabalhador, seja em material educativo, enfim, seja em campanhas, seja em semanas como a CESISPAT. Então aí você vê o retorno do dinheiro que o trabalhador dá, que é uma pequena quantia do trabalhador, que ele vai, todo ano tem um dia de trabalho que vai para o sindicato, mais a mensalidade, né? Então é o sindicato, inclusive, quando faz essa opção por políticas que defendam a vida e a saúde dos trabalhadores, é uma forma também do sindicato dar retorno à sua base. Bom, e aí, inclusive, nessa construção mais ampla que nós fizemos, nós vamos chegar à questão específica mesmo, ao cotidiano.
E para falar um pouquinho do cotidiano, do dia a dia, nós chamamos o Madruga, ele que é o atual diretor de saúde do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba. O Madruga, ele é uma pessoa que inclusive tem uma opinião bem firme a respeito de como está a saúde do trabalhador em Sorocaba. Então, Madruga, você que hoje é o diretor aí da área de saúde do trabalhador do Sindicato dos Metalúrgicos, conta para nós como é que é isso, como é que está a saúde do trabalhador, como é que é o seu trabalho. Fala aí pra gente, Madruga. A saúde do trabalhador se encontra em Sorocaba, na realidade, um caos. A gente tem aí números de pessoas lesionadas, apesar da gente ter feito sempre um trabalho, investido sempre em prevenção, nosso sindicato, reuniões com cipeiro, encontro de cipeiro. Tá aí um exemplo, a nona CESISPAD que a gente vem fazendo todo ano e a gente tem trabalhado sempre com um tema de prevenção, mas as empresas, infelizmente, acabam não fazendo a prevenção, quando seria bem mais fácil, até mais barato para a sociedade em si, porque na realidade somos sociedade e acabamos pagando essa conta aí. Voltando a falar da situação do trabalhador em Sorocaba, é muito complicado, porque, para ter uma ideia, esse ano a gente já teve 4 mortes aí com acidente de trabalho aqui na nossa base. E as empresas têm trabalhado muito pouco para diminuir esse número aí. E a gente percebe que cada ano que passa, o número de trabalhadores lesionados vem aumentando. Embora a gente faça um trabalho para isso, mas o outro lado que devia estar fazendo isso também não faz. Muitas vezes tem uma CIPA na empresa, mas não deixa a CIPA atuar, a empresa só no papel. Faz quando é para pintar uma faixinha no chão, assim, mas quando é para investir se diz assim, em ergonomia, daí, né, a coisa fica muito a desejar. A CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, ligada à CUT, e a Regional Latino-Americana da UITA apresentam o Programa de Treinamento sobre a NR36. Assinada pelo ministro Manuel Dias no dia 18 de abril de 2013 e publicada no Diário Oficial no dia 19 de abril de 2013, a NR tem 16 tópicos e um anexo. A CONTAC está propondo criar o Observatório Nacional de Acompanhamento da Implantação da NR. Para maiores informações, entre no nosso site www.contacbrasil.org ou da UITA, www.rel-uita.org. Também por e-mail, contacnr36@gmail.com. Participe, a luta é de todos nós. Muito bem, e o Sindicato dos Metalúrgicos, ele inclusive vem dessa discussão que é ancorada na sociedade de maneira geral e traz para a questão específica da saúde do trabalhador, mas também convidou para falar nesse seminário que teve, nesse encontro, não é? A nona CESISPAD, pessoas que fazem o link, que fazem assim o ancoramento dessa política de saúde do trabalhador com a política geral de saúde. Então vocês vão ver logo a seguir o Dr. Paulo Capucci, que vai falar um pouquinho sobre como é que é esta relação de saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde, no SUS, não é? E também como é que fica isso com planos de saúde, como é que é a posição dos planos de saúde com relação à saúde do trabalhador. É interessante as pessoas notarem o que o Dr. Paulo Capucci nos fala, ele que inclusive já foi sanitarista, já foi presidente, é presidente da Associação Paulista de Saúde Pública, porque ele traz justamente essa visão que nós começamos a entender por que lá pelas tantas, se você começar a raciocinar, alguns planos de saúde, por exemplo, começam a regular tomografia computadorizada. Nós temos essa reclamação não só de trabalhadores, nós temos essa reclamação de alguns médicos que dizem que alguns planos de saúde limitam o número de exames que se pede, não é? E aí
os trabalhadores é que acabam sofrendo a consequência disso. Vamos ver então o que o Dr. Paulo Caputi fala para nós, entendendo esta questão específica da saúde do trabalhador com a política geral de saúde pública. Dr. Paulo Caputi. Olá, Roberto, nós estamos aqui em Sorocaba na Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A discussão de hoje vai falar um pouco das estatísticas do acidente de trabalho e do alto gasto que isso resulta, né, para a assistência em saúde. E também, ao mesmo tempo, a gente vai vincular isso à discussão de saúde pública, de políticas de saúde pública, porque existe hoje no país um conflito muito grande entre o financiamento de planos de saúde para a classe trabalhadora, que por sua vez tem o direito a acesso a todos os serviços de saúde no SUS, né? Há quem diga que os serviços do SUS não são completos ou suficientes e por isso há necessidade de ter um complemento através de um plano de saúde. Nós não acreditamos nisso, nós achamos que há interesses em manter o setor privado de planos de saúde em detrimento do desenvolvimento do SUS. Tanto é assim que as empresas que fornecem esse benefício acabam por descontar no imposto de renda valores significantes desse benefício concedido ao trabalhador, que poderia ser traduzido em outras formas de benefício ou até mesmo em salário, né, e reforçando o caixa do Sistema Único de Saúde, o caixa de financiamento da saúde pública, que tem hoje tecnologia suficiente para investigar as doenças de saúde do trabalho, cuidar disso. Há hoje um sem número de equipamentos numa rede voltada, né, aos centros de referência do trabalhador, que bem financiados dão conta não só de cuidar da assistência, mas de investigar as causas e promover a promoção da saúde do trabalhador. Um plano de saúde não faz isso, né? Mas mais ou menos ele atende uma demanda depois que o trabalhador sofreu algum agravo, e não é essa a política correta. A política correta, além da assistência de qualidade, é a promoção e a prevenção do acidente do trabalho e a proteção do trabalhador no exercício da sua atividade. Então, para a gente, nós estamos já começando o encerramento desse programa, né? E então vocês vão ver agora um pouquinho, algumas fotos que a gente tirou lá naquele evento. Uma é do Dr. Paulo Kaufmann, que vocês podem ver ele aí ao fundo, né? Nós não temos um vídeo dele, mas o Dr. Kaufmann fez uma palestra muito interessante. Ele mostrou com dados que, olha que interessante o que o Dr. Kaufmann mostrou. Quantos mais médicos do trabalho se formam no Brasil, menos comunicação de acidente de trabalho, ou seja, CATs, nós temos registrada. Ao ponto que, em determinados anos, nós temos aí, a contar as doenças do trabalho, não os acidentes de trabalho, mas a contabilizar as CATs abertas por doenças do trabalho, chega-se uma média de meia CAT aberta por médico do trabalho no Brasil. Então, o Dr. Paulo Kaufmann, vocês podem vê-lo aí de novo na foto, né? Ele que hoje é o médico do trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos e tem feito essa pesquisa e inclusive apresentou na nossa 9ª CESISPAT, né? A seguir vocês vão ver aí algumas fotos de alguns palestrantes, aí fotos da abertura, onde você vê o pessoal aí do Sindicato dos Metalúrgicos, né, até o Isídio também, e outros dirigentes sindicais dos metalúrgicos que participaram da abertura. Também vão ver a foto aí de alguns palestristas, Dr. João Batista, ele que era procurador do trabalho em Sorocaba e hoje ele é desembargador ali na 15ª região, no 15º TRT, ali em Campinas. Dr. João Batista faz um trabalho excepcional, em Sorocaba fez um trabalho muito interessante que contribuiu para a diminuição dos acidentes de trabalho. E agora foi nomeado desembargador pelo chamado 5º Constitucional, pois ele era membro do MPT. Também aí Dr. Guilherme,
que é um jurista, é um advogado e tem defendido também teses referentes à criminalização dos acidentes de trabalho, ou seja, a responsabilidade do empregador, numa série de casos, não pode se limitar no máximo a pagar uma indenização. Se havia um risco conhecido, né, expôs o trabalhador, sabia-se como evitar esse risco, só que o empregador não tomou atitude, ou seja, pela sua omissão, ele não tomou atitude para eliminar aquele risco, ele também é uma pessoa que vai ter que responder, além da questão puramente indenizatória, vai ter que responder também a questão criminal, como é que fica esta situação. Bom, e assim nós vamos então concluindo esse programa, lembrando que nós estamos na 9ª edição da SESISPAT, a Semana Sindical de Saúde e Prevenção de Acidente de Trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos, que é um sindicato que vem cada vez mais investindo na área de saúde do trabalhador e inclusive criando esta importante tradição para a cidade de Sorocaba e região, ou seja, um sindicato que além de ser bastante combativo quando se fala em salário, sindicato que até inclusive este ano de 2013 enfrentou aí greves muito grandes e até de grandes empresas como, por exemplo, a Toyota, né, uma montadora, só para dar um exemplo. E é um sindicato que bancou isso e tem conseguido vitórias importantes para seus trabalhadores nesta área, a área trabalhista geral, mas também é um sindicato que vem cada vez mais investindo na saúde do trabalhador, investindo em políticas sindicais específicas que possam avançar no conhecimento e, portanto, promovendo educação em saúde com os trabalhadores para que todos nós tenhamos cada vez mais consciência sobre os riscos que nós temos no nosso trabalho e, consequentemente, como evitar ou eliminar esses riscos, para que assim cada um de nós possa ser um trabalhador ativo, dê a sua contribuição para a sociedade, ganhe seu salário e se aposente por tempo de serviço, nunca por doença ou invalidez relacionada à nossa saúde e doença. Um grande abraço e até a próxima!